Então vamos lá, iniciando a aula do dia 5 de 3 de 2021, do Banco de Dados 2, né? Vamos ver. Na aula passada, a gente trabalhou sobre o conceito de regras de negócios, né? E já iniciamos um pouco sobre a estrutura de funções, né? Então, lembrando que para a gente implementar a regra de negócio no banco de dados, nós temos duas maneiras, né? Então, ou através de funções ou através de gatilhos, tá? Então, sempre lembrando que o que é uma regra de negócio, né? Uma regra de negócio é algum aspecto que você deseja definir ou restringir dentro da tua aplicação, dentro do teu domínio que você está modelando, que você está trabalhando, tá? Então, assim, essa regra de negócio, em algum momento, ela precisa ser implementada, né? Porque a maioria dos desenvolvedores precisa fazer esse tipo de implementação, né, dessas regras, porque você precisa, a tua aplicação, o teu banco de dados, ele tem que estar de acordo com a realidade modelada, certo? Então, ele tem que representar aquilo que acontece no dia a dia. Então, nesse momento, essas regras, elas permitem que a gente implemente ações, né, que possam representar essa realidade, tá? Então a gente viu que ou essa regra de negócio ela é implementada na aplicação, né? Ou ela é implementada no banco de dados. O fato dela ser implementada no nosso banco de dados, o que nos torna, né? Torna mais ágil, mais rápido, porque já se conhece como que essa regra funciona, já existe um plano de execução para essa regra, tá? E o segundo ponto é a questão da independência do banco de dados ou das regras das aplicações, certo? Então você pode ter N aplicações, se a tua regra estiver lá no teu banco de dados, essa regra ela vai valer para todas as aplicações, certo? Então você pensa num controle de estoque, se você implementar o controle de estoque dentro do banco de dados, né, as regras do controle de estoque, essas regras valem para qualquer aplicação que acesse esse banco de dados, né? A gente viu aquela imagem, né, que mostra ali a questão de como que é feita essa comunicação das linguagens, né, com o banco de dados. Você faz uma conexão, daí você envia os comandos e você recebe de volta os resultados, né? Então, lá no banco de dados, existe todo um gerenciamento desses comandos que são recebidos, tá? Então, a gente vai trabalhar com o SGBD, o PostgreSQL, e no Postgres, ele utiliza mecanismos de gatilhos e funções, tá? Então, em outros SGBDs, a gente tem mecanismos tipo Stored Procedures, que são semelhantes, né? Tem a mesma ideia de funcionamento das funções, tá? Qual que é a diferença dos gatilhos para as funções? Os gatilhos, eles são disparados automaticamente pelo SGBD, a partir da ocorrência de eventos de modificação de dados, certo? Então, comandos insert, delete e update. E as funções, o que diferencia dos gatilhos é que elas precisam de uma chamada, certo? Elas precisam de uma chamada explícita. Precisam dizer assim, ó, quero usar essa função, tá? Então, daí a gente começou a estudar, né, como que são implementadas essas funções dentro do banco de dados, tá? Então, esse material que a gente viu na aula passada, eu já expliquei para vocês como que é a estrutura das funções, né? Esse material é o mesmo material que a gente vai estar vendo hoje, é o mesmo material da aula passada ali, tá? A gente vai fazer uma continuação daquele material, tá? Eu repeti ele aqui, mas esse é uma continuação da aula passada. Então a gente viu como é que nós criamos a função e tal, né? As partes dela. Nós vamos dar uma lembrada. Então, sempre que eu vou criar uma função, vai ter lá o comando create function, o nome da função, daí eu vou ter os parâmetros. Esses parâmetros podem ser parâmetros de entrada, parâmetros de saída ou parâmetros de entrada e saída. Se eu não especificar o modo, o padrão é in, né? É um parâmetro de entrada. Então, cada parâmetro ele tem 3 argumentos, certo? Então, um que é o modo, se ele é entrada ou saída, ou entrada e saída, né? Então, se ele é in, out ou in, out. Ele pode ter um nome, certo? E ele tem que ter obrigatoriamente o tipo de dados, tá? Desse parâmetro. Então,
desses três argumentos do parâmetro, somente o tipo de dados que é obrigatório. Então, se eu não especificar o modo, o padrão é in, é entrada. Se eu não especificar o nome, vocês lembram que eu falei para vocês que a gente tem que pensar os parâmetros como se fosse um vetor, né? Cada parâmetro, esse vetor se chama dólar, e cada parâmetro é é uma posição do vetor, certo? Então, dólar 1, dólar 2, dólar 3. E, por último, a gente obrigatoriamente deve especificar o tipo de dados, tá? Esse é o obrigatório na passagem de parâmetros, tá? Então, olha o exemplo dessa função aqui, ó. Eu estou criando uma função que se chama dup, né? Que eu passo um parâmetro de entrada do tipo inteiro, e tenho dois parâmetros de saída. Um que é inteiro e outro que é text, certo? Então, o F1 e o F2. Daí, o que é diferente dessa função do que a gente vai estar trabalhando? Aqui está sendo utilizado a linguagem SQL, tá? A gente não vai utilizar a linguagem SQL, a gente vai utilizar a PL/PG-SQL, que é a linguagem procedural. Lembra que eu falei para vocês da diferença, né? Entre a linguagem procedural e a linguagem declarativa? Vocês lembram qual que é essa diferença? Não. Não? Então tem que pensar assim, ó. Uma linguagem procedural é uma linguagem que eu tenho uma ordem para execução, certo? Já uma linguagem declarativa, eu não tenho uma ordem. Por exemplo, um comando select, eu não tenho uma ordem de execução, correto? Isso aqui o SGBD que tem que definir. Ele vai ter que transformar isso aqui para uma expressão algébrica, definir uma ordem, ver a melhor maneira de executar e reexecutar, correto? Então, a gente vai utilizar uma linguagem que é PL PGSQL, que é Procedural Language PostgreSQL, tá? Então, olha só, essa linguagem, ela permite que nós tenhamos, a gente possa especificar uma ordem na execução dos comandos, na nossa lógica, a gente possa utilizar condicionais, a gente possa utilizar laços, fazer definição de variáveis, certo? Uma série de questões dentro dessa linguagem, certo? Então, por isso que a gente não vai utilizar o SQL, tá? Então, mas só para exemplo, essa função ela ajuda, né? Então, o que ela está fazendo? Ela vai me retornar. Eu estou fazendo um select. O que é o $1? Me ajudem aí. O que é o $1, gente? O $1 é o que eu falei para vocês, né? A gente tem que pensar que os parâmetros, eles são como se fosse um vetor chamado dólar, correto? Então, o $1 é o meu primeiro parâmetro, ou seja, meu parâmetro de entrada, certo? Daí, aqui nós temos, então, o que ele vai retornar? Ele vai retornar o $1, que vai ser esse meu valor F1 aqui, certo? Que é o meu primeiro parâmetro de saída. E depois ele vai pegar o quê? Ele vai utilizar uma função chamada cast, não sei se você já viram essa função. Essa função cast, ela faz uma conversão de valores. Então ela vai transformar o $1 para texto, certo? E no SQL, para você fazer a concatenação, você utiliza o pipe, certo? É semelhante ao mais lá do Java, certo? Ou o ponto lá do PHP. Tá? E daí ele vai transformar esse $1 para texto e vai concatenar com essa string aqui chamada como texto, certo? Então, essa função tem duas saídas. Uma que é um inteiro, que é esse primeiro valor do $1 aqui, e uma que é um texto, que é esse segundo valor aqui, certo? Então, ele vai me retornar, por exemplo, assim, se eu chamar a função lá, select dup, daí passar o parâmetro 10, ele vai me retornar 10 do tipo inteiro, e depois, num segundo, como se fosse um vetor, né? No segundo momento não. No segundo parâmetro de saída, ele vai me retornar o 10 como texto, certo? Eu posso declarar os nomes das variáveis que eu quero usar em cima, em vez de usar dólar, né? Pode. Aqui, ó. Por exemplo, aqui eu estou declarando F1 e F2, certo? Uhum.
tá? Mas se eu quisesse acessar isso aqui, eu poderia botar lá $2 e $3, certo? Tem que tomar cuidado assim para não confundir parâmetros com variáveis, tá? Parâmetros é o que a função recebe e retorna. E a variável você vai usá-la dentro da função, certo? Eu acho que eu tenho um exemplo aqui, ó. Ó, aqui a gente já está utilizando uma procedural language, ó, tá? Estou utilizando então a linguagem PL/PGSQL, que é o que nós vamos trabalhar. O que faz essa função? Ela é uma função chamada retorna data, que retorna um tipo date, certo? Então aqui eu não tenho parâmetro de saída, então eu utilizo o returns, aquele que nós vimos lá no passado. Daí nesse caso, o s, daí agora eu estou definindo uma variável, ó, que eu estou chamando de vData, que é do tipo date. Daí então, começa com o begin e o end, então vai ser sempre essa estrutura que nós vamos utilizar. Então eu vou dizendo o quê? Dentro da minha regra de negócio, eu vou dizer que o meu vData, que é essa minha variável aqui, está recebendo uma função chamada currentDate. Essa função currentDate, ela retorna a data atual do sistema, tá? E daí eu faço um return vData. Então, sempre que eu utilizar um returns aqui, como eu não tenho parâmetro de saída, eu tenho que utilizar um return do valor que eu preciso retornar dentro da minha função, tá? Se eu quero testar essa função, então eu vou botar lá, select e retorna data. Essa função não tem parâmetros nem de entrada e nem de saída. Então, passo ela, chamo ela sem parâmetros, certo? Tranquilo, gente? Tranquilo. Tá. Então, olha só. Agora a gente vai... Então, assim, ó, vocês têm que sempre ter essa estrutura aqui, ó. Create or replace function, o nome da função, os parâmetros. Se você vai usar se você não tem parâmetros de saída, você utiliza um returns, né? As, $. Se você precisar declarar variáveis, então tu vai botar declare, o nome da variável tipo, e depois tu só vai botando o nome da variável tipo, nome da variável tipo, certo? Não precisa repetir o declare. Daí você vai ter o begin e o end. Daí o $, e a language PL/PGSQL. E daí entre o begin e o end, é onde você vai definir a tua regra de negócio, certo? Bom, então aqui dentro da definição da regra de negócio, a gente tem alguns comandos de controle que podem ser utilizados, certo? Então a gente tem comandos de repetição, que a gente pode utilizar laços ali dentro, bem semelhante ao que vocês já conhecem. A gente pode utilizar comandos de seleção, que são os condicionais, né? Nós podemos utilizar operadores aritméticos, então o mais, o menos, a multiplicação, né, que é o asterisco, a barra, que é a divisão, e o circunflexo, que é a potenciação, certo? Nós podemos utilizar operadores de comparação, então, por exemplo, assim, o maior que, menor que, o igual, o diferente, o not. Você pode utilizar o maior igual, o menor igual, tá? E dentro da linguagem, dentro do SQL, nós podemos utilizar o sinal de atribuição, pode ser o igual ou 2 pontos igual, certo? Nesse caso aqui, eu sempre utilizo o igual. Então, assim, é diferente por exemplo, do Java, que você quer comparar duas condições, né, dois valores, você usa igual, né? Aqui no Postgres é só igual. Tá? Mas como é que eu sei que não é uma atribuição? Porque ele vai saber pelo comando, né? Pela semântica do comando, ele vai saber que se aquele igual é uma atribuição ou é uma comparação, certo? O que eu ia falar mais para vocês? Eu posso utilizar o AND e o OR. Não sei se eu botei aqui. Isso, não botei ali. Então a gente pode usar AND, OR, tá? Então AND é AND mesmo. Você escreve AND. Se você quer fazer uma comparação entre dois valores, ou um ou outro, você usa o OR, certo? Então, vamos começar vendo os comandos de seleção. Então, o mais simples é o if, certo? Sempre vocês têm que lembrar o seguinte, que o if, ele termina com um end if, certo? Com espaço aqui, tá? Então, você vai testar sempre o if, como vocês já viram. If, a condição, then, se essa condição for verdadeira, ele executa o que está dentro
desse bloco, if, certo? Então, por exemplo, aqui, eu estou testando se essa variável VUserID é diferente de zero, correto? Se ela for diferente de zero, ou seja, se essa condição for verdadeira, faz esse comando update aqui, correto? E termina aqui. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me interrompam, tá? Professor, o Rodolfo ele me falou que tá desde as 10 tentando entrar e não tá conseguindo. Ele disse que parece que ele não é. Ah, aí. Então tá. É que eu não sei porque alguns pedem a. Oi, Rodolfo, tudo bem? Por causa do e-mail institucional. Beleza. Pode ser que seja isso, cara. Eu peço que vocês me avisem, porque às vezes eu não tô na tela do Meet aqui, né? E daí e às vezes eu não escuto o sinal quando alguém entra. Desculpa aí, Rodolfo, não tinha te visto, tá? Tranquilo. Voltando então aqui. Deixa eu ver. Bom, também nós temos a opção de fazer um else, correto? Então, da mesma maneira que vocês viram já nas linguagens de programação, né? Você vai fazer lá o if, tu vai testar a condição. Then, se essa condição for verdadeira, ele faz o que está entre o bloco if e else. O else, ele vai ser um senão, né? Então, se isso aqui não for verdadeiro, ele entra no else e faz o que está definido aqui, tá? Você tem que cuidar que o if, ele tem um then, e a gente não tem um begin e end, por exemplo, dentro de cada bloco, tá? Então tem que cuidar isso. O else daí termina com o end if. Então esse end if está finalizando aquele if lá de cima, tá? Então aqui nós temos um exemplo, né? Está testando aqui. Se esse parent ID é nulo, né? Ou ele é vazio, né? Então eu retorno o nome inteiro, certo? Se não, ele vai retornar essa outra instrução e vai finalizar. Tá? Então, aqui também é o outro exemplo, né? Tá, se o vcount for maior que zero, então faz isso aqui. Se não, faz isso aqui. Tranquilo. Olha só, eu não sei se em outras linguagens tem isso. Nós temos a opção de utilizar um else if. Tá? O que é o else if? É diferente do else, correto? O else if, ele permite que eu possa testar uma outra condição dentro, como se fosse o else, entendeu? Então, ele vai testar lá. Olha o exemplo aqui. Se o número for igual a zero, então ele vai retornar zero. Else if number maior que zero, então ele já, no else, ele permite que eu utilize uma condição. Se ele for maior que zero, então, resulta positivo. Daí depois ele vai testar de novo. Se o número for menor que zero, então negativo. E daí, por fim, eu uso um else, né? Então, se essa condição for falsa, essa condição for falsa, essa condição for falsa, ele vai entrar no meu else e vai executar as instruções que estão programadas aqui, tá? Eu consigo também utilizar, aqui eu estou chamando de simple case, certo? O que é o simple case? Ele é um case, como em outras linguagens também, né? Ele permite que eu faça o quê? Que eu teste valores, tá? E baseado nesses valores que eu testar, ele pode me dar uma mensagem. Então, por exemplo, assim, case X, né? When 1 ou 2, ele vai dizer 1 ou 2. Else, outro valor que não é 1 ou 2, certo? Se vocês, não sei se vocês aprenderam lá em bancos de dados 1, por exemplo, assim, como é que é a estrutura de um select, vocês lembram? Como é que é a estrutura do comando select? Select from alguma tabela. Isso. Então, olha só, select. Deixa eu abrir aqui um documento só para mostrar para vocês. Ó, o select ele vai ser sempre assim, né? Select
Daí, o que eu desejo mostrar? From, a fonte de dados, né? E daí depois eu posso ter lá o web, o order by, assim por diante, tá? Então, imagine assim, ó, que eu tenho uma situação que eu tenho lá a tabela de pessoas. Eu quero mostrar o nome da pessoa e eu quero mostrar a sua identificação, que vai ser ou o CPF ou o CNPJ, certo? Então, assim, nem todas as pessoas têm CPF e nem todas as pessoas têm CNPJ. Somente você vai ter CPF das pessoas que são físicas e somente terão CNPJ as pessoas que são jurídicas, correto? Mas eu quero eu quero testar. Então, baseado num tipo de pessoa, eu quero retornar ou o CPF ou o CNPJ. Como é que vocês fariam isso? Eu tenho como botar um if aqui dentro do select e testar. Se o tipo for igual a F, retorna CPF. Se não, retorna CNPJ. Tenho como fazer isso ou não? Não tenho, né? Eu não consigo botar um if aqui dentro da cláusula select, certo? Então, como é que eu testo isso? Eu testo com um case. Case tipo when F retorna pessoas.cpf. Se não, pessoas.cnpj, entendeu? Eu consigo utilizar esse case lá dentro do select e consigo também utilizar ele dentro da minha programação, das minhas regras de negócio, tá? Bom, eu também consigo fazer por exemplo, assim, aqui está chamando de search case, né? O que é o search case? Ele procura valores dentro de um intervalo, tá? Então, olha o exemplo aqui, ó. Case when, então, quando o valor de x, que é a variável que eu quero, está entre 0 e 10, né? Então, se está entre 0 e 10, eu posso botar uma mensagem aqui, tá? Então, ele vai pesquisar o valor de x que está entre esse intervalo. Quando ele estiver entre um outro intervalo, ele vai me retornar outro, e assim por diante, tá? Bom, deixa eu diminuir um pouco isso aqui. Tá tranquilo até aqui, gente? Sim ou não? Enquanto sim. Olha só, tem algumas funções que são funções que vocês vão utilizar depois para fazer os exercícios, certo? Mas eu acho que até essas funções de datas eu vou deixar para a próxima aula, para mostrar para vocês isso aqui, daí quando nós formos fazer o exercício, tá? Então, o que eu quero que vocês façam agora nesse resto de tempo, certo? Vocês vão me fazer 3 funções, tá? Uma que calcula a média aritmética de 2 valores, então com os 2 valores ele me retorna a média, né? Então soma os 2 e divide por 2. Tá? Uma função que verifica se o número informado é positivo, negativo ou zero. Então aqui vocês vão ter que utilizar um condicional, certo? E uma função que verifica se o número informado é par ou ímpar, tá? Como é que eu sei se o número é par ou ímpar? Sobra resto zero é par, se eu não me engano. Isso, se tiver resto zero é par, se não é ímpar. Então, como é que eu calculo se o número tem resto zero? Como é que se calculava lá no C, lá, por exemplo, né? Você pegava lá, se o número percento 2 é igual a zero, né? Se eu botar assim, if, sei lá, o meu V número percento 2, então é o resto da divisão por 2. Se ele for igual a zero, então ele é par, certo? Não vou botar nada aqui. Sempre vocês têm que botar um ponto e vírgula, certo? Digamos assim, eu vou botar aqui que o meu V result
é igual a par. Então, toda final da instrução tem um ponto e vírgula, certo? No LPGSQL. Se não, o meu vResult vai ser o quê? Vai ser ímpar. Correto? Certo, pessoal? Então, aqui ele vai me dar o resto da divisão por 2, né? Se for 0, ele faz isso, dentro desse ímpar. Então, eu vou pedir que vocês agora, nesse tempo, vocês façam essas funções aqui, tá? Se vocês conseguirem fazer elas tranquilamente, eu vou daí postar lá no Moodle mais um exercício de funções utilizando condicionais, certo? Só que daí esse exercício eu quero que vocês tentem fazer para a próxima aula. Tá? Que daí ele já começa, eu vou passar um exercício que vai complicar um pouquinho mais, né? Vai ser algumas funções mais, com alguns algoritmos que você vai ter que pensar um pouco mais de como fazer daí. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Por enquanto, acho que tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá. Eu vou pedir que vocês tentem fazer esses exercícios, tá? Porque isso vai ajudar vocês a fixar essa parte, ver como é que funciona, executar as funções, né, testar, tá? Então façam toda essa parte aí, tá bom? Pedir que vocês coloquem no chat ali o nome de vocês para mim fazer o registro da presença daí, tá? Qualquer dúvida que vocês precisarem, vocês podem me mandar um e-mail, né? Vocês têm ali tem o número do meu telefone, vocês podem me mandar um WhatsApp também, né? Se é alguma coisa mais urgente, que daí a gente pode marcar um meet em particular, assim, para tirar a dúvida de vocês, tá? Quem é que levantou a mão aqui foi o Lucas. Fala, Lucas. Foi sem querer. Ah, tá. Já baixou, então. Então tá, gente. Ficamos assim, daí até a semana que vem, tá? Qualquer dúvida, vocês, por favor, entrem em contato comigo, tá bom? Um bom final de semana a todos aí, tá? Fiquem bem. Valeu. Valeu. Valeu, professor, igualmente. Valeu. Até mais. Até mais.